Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite da UNIR, da SEDAM e de todos os parceiros que propiciaram a minha vinda e estadia aqui em Rondônia. Então, eu vou ter um pouquinho menos de tempo do que eu havia planejado. Eu tinha aqui um videozinho para mostrar para vocês, não sei se vamos conseguir, né? E em função de tudo que eu tenho ouvido aqui desde ontem, esse é o título, esse título grande aí é o título do artigo que eu escrevi para que fosse publicado nos anais do evento, no livro do evento. Porém, eu fiz uma adaptação, mantive o título, só para a gente vincular com o título da programação, mas fiz uma adaptação, uma contextualização pelo que eu senti assim, de demandas que vocês colocaram, das expectativas de vocês, que eu pude perceber desde ontem. Espero atender aí, é claro que com esse curto tempo que nós temos, espero atender um pouquinho e que a gente possa conversar depois. Eu vou estar aí direto no evento, amanhã também, enfim. E eu trouxe aqui também um material, que é um material que foi produzido pelo Comitê de Bacias dos Rios Macaé e das Ostras. Obviamente eu distribuí para alguns que estavam mais próximos, eu não tenho muita folheteria, distribuí aí um folderzinho, que é uma forma da gente divulgar o nosso comitê, as ações do comitê e o que é um comitê em si, porque a gente percebe que muitos cidadãos brasileiros ainda não conhecem o que é um comitê de bacia, qual é a importância do comitê, e isso é geral, lá na nossa região também. Então nós fizemos um material de divulgação das nossas ações, explicativo do que é um comitê, que eu pude distribuir para alguns, deixei alguns lá fora, não sei se ainda tem, e aqui eu reservei alguns para colocar para a coordenação do evento, né, também. Deixa eu passar então, gente, eu percebi, isso não está no texto que vai ser publicado nesse nível de detalhamento, mas eu percebi uma certa curiosidade aqui da plenária do evento com relação a como funciona a gestão de recursos hídricos no estado do Rio de Janeiro. Então, eu incorporei aí um pequeno histórico, né? A gente tem a nossa política estadual de recursos hídricos e o nosso sistema de gerenciamento de recursos hídricos criados desde 1999 por intermédio da Lei Estadual 3239. Na sequência da lei, a gente tem também a lei que instituiu a fórmula de cobrança pelo uso da água, né? É a Lei 4247/99, que foi revista meio que recentemente, em 2008, né? A fórmula da cobrança em si. Então, isso daí foi até um tanto quanto polêmico. O movimento ambiental e a sociedade civil à época entendeu que instituir fórmula de cobrança sem ter comitês formados, nós não tínhamos comitês formados ainda no Estado, em 1999, que isso seria uma ação até inconstitucional. Vocês sabem que a sociedade civil, por vezes, é bem dura nas suas leituras e que teria-se que esperar os comitês serem formados, porque caberia, por lei, pela Lei das Águas, ao Comitê de Bacia e estar estudando, de acordo com as peculiaridades da sua região, qual seria a melhor fórmula, e não a técnicos do governo do Estado. Então isso foi muito combatido na época, mas na prática, hoje, né, tantos anos se passaram e a própria sociedade civil hoje já fez uma releitura desse posicionamento e entende que com a cobrança instituída e com o Fundo de Recursos Hídricos criados, apesar da gente não ter comitê de bacia ainda formado no Estado, tinha uma reserva, uma poupança, que era uma subconta do governo, que só quando tivesse comitê ela poderia ser mexida. Então, os comitês que foram criados na sequência, eles já ganharam, eles já saíram logo de cara com recurso. Não é muito recurso, não é recurso para fazer intervenção, para fazer saneamento, mas é algum recurso que permite que o comitê se estruture
e que faça as suas reuniões e que viabilize a participação da própria sociedade civil, né, que tem apoios para deslocamento, para alimentação. É assim que funciona hoje nos comitês já criados. Então, aquilo que foi muito combatido no início, hoje os próprios, né, segmentos que combateram percebem que foi bom, porque a gente já ganhou esse recurso carimbado que só o comitê pode mexer. Para vocês terem ideia, a coisa chega no nível da gente já ter recebido o secretário estadual de ambiente pousando de helicóptero no local onde estava sendo realizada a reunião do comitê, pedindo para que o comitê liberasse um recurso que estava lá nessa poupança para realizar determinadas ações de saneamento em parceria com o governo do estado. Então, hoje a gente vê que foi uma coisa interessante. E aí o nosso conselho estadual, na verdade, ele já estava criado desde 99, mas ele foi regulamentado, na verdade é um decreto que regulamenta o conselho, é de 2003. E aí a gente destaca também, em 2007, a lei de criação do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, que dedicou, dentro da sua organização, uma diretoria que tem esse olhar integrado, é a DIGAT, Diretoria de Gestão das Águas e do Território. Então, isso foi um avanço, né? Esse olhar de integrar gestão de águas e território, da mesma forma que a Viviane apresentou aqui, esse avanço metodológico que a gente está fazendo, vocês terem essa rara oportunidade de estar aqui fazendo uma avaliação ambiental integrada. Esse olhar integrado para o território onde está a bacia e as questões de uso e ocupação das terras na bacia, empreendimentos que estão se instalando e como isso afeta as águas, é muito importante. E aí também tivemos a felicidade de ter durante 8 anos uma continuidade na gestão dessa diretoria, e quem estava à frente da diretoria é a professora doutora Rosa Formiga, do Programa de Ciências Ambientais da UERJ. Ela é pesquisadora e assumiu essa função executiva, dando, né, um novo fôlego e um vigor a essas ações que tiveram continuidade de gestão durante 8 anos. Então, a continuidade do olhar integrado também foi algo muito importante lá no estado do Rio de Janeiro. A gente tem aí, então, falando desse histórico, eu acho que isso aí é interessante, né, para que vocês percebam que participar requer tempo, requer amadurecimento, e essa participação também é influenciada pelas políticas públicas que estão vigorando, né, no nosso estado ou no país. Então, o governo do estado do Rio de Janeiro, isso lá no início do século XXI, por volta de 2000, instituiu uma forma de gestão ambiental chamada de macro-regiões ambientais. Então, essas macro-regiões, conforme vocês veem aí, eram divididas em 7, e nós, no Comitê do Macaé, estávamos na MRA5, que está localizada aqui, né? Então, era uma macro-região ambiental muito grande. Ela foi instituída pelo governo do estado com base em estudos realizados em cooperação com a GTZ, agência alemã, que veio e realizou os primeiros diagnósticos das bacias hidrográficas e adotou o conceito de gestão por macro-região. A gestão era ambiental como um todo e não só das águas, mas a base era bacias hidrográficas, comunidades de planejamento e gestão. Então, né, a gente tem aqui como origem... Desculpa, gente, apertei errado, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Aí. Menos. Então, nas origens do nosso comitê, a gente teve uma coisa muito interessante, que foi a união de segmentos da sociedade civil, do baixo curso e aquele versus PTB que está colocado aqui, né? O ambientalismo do baixo curso estava preocupado com a instalação das atividades ligadas à Petrobras, à indústria do petróleo. Vocês sabem que Macaé, né, e a Bacia de Campos é responsável por cerca de 80% da produção de petróleo e mais de 60% da produção de gás natural do nosso país. Toda a água necessária para a operação das plataformas vem do rio Macaé.
E daí a importância estratégica a nível nacional dessa bacia e os impactos advindos da instalação de empreendimentos, desde impactos relacionados à atividade em si, que ocorre lá longe, a cerca de mais de 100 quilômetros da nossa costa, mas os impactos lá no território, devido a todo o crescimento econômico que é impulsionado por essas atividades, eles preocuparam o que a gente está chamando ali de ambientalismo do baixo curso. Por outro lado, lá no alto curso da bacia, onde hoje é a APA Macaé de Cima, hoje é uma área protegida, uma unidade de conservação, o ambientalismo do alto curso, que eram atores que vieram da cidade do Rio de Janeiro na década de 70, em sua grande maioria, fugindo dos grandes centros e com aquelas ideias de ter um maior contato com a natureza, muitos universitários, pessoas da Zona Sul do Rio que se mudaram, migraram para essa região e lá encontraram imigrantes de origem suíça que trabalhavam na terra, pequenos agricultores, uma situação bastante sui generis nesse local. Eles estavam preocupados com a instalação de PCHs na região. E eles se mobilizaram para não deixar que isso acontecesse. E aí o ambientalismo do alto e do baixo curso se encontraram nessa época e foram aglutinados, e aí foi uma semelhança interessante, pelo pessoal do Movimento Cidadania pelas Águas. Nós também tínhamos lá no CREA-RJ o presidente José Chacon, que era, na época, um grande divulgador da Lei das Águas, articulando o Movimento Cidadania pelas Águas em vários locais do Estado. E aí o CREA colocou recursos, porque para mobilizar a gente precisa de recurso, a gente precisa de ter transporte para as reuniões, hospedagem para participantes, alimentação, e o CREA fazia encontros do Movimento Cidadania pelas Águas com recursos oriundos das mensalidades dos engenheiros associados. E isso propiciou o encontro dos ambientalistas do alto e do baixo curso, e paralelamente a isso, o governo do Estado criou, para administrar, ele sugeriu, para administrar essas macro-regiões, a formação dos consórcios intermunicipais. O consórcio da MRA5 se instalou, os consórcios eram arranjos onde obrigatoriamente um prefeito teria que ser o presidente para garantir a execução das ações. A gente teria ONGs juntos, para sugerir ações de cunho ambiental, e empresas, usuários pagando cotas de manutenção de funcionários, de técnicos. Então, mais uma vez, a necessidade do recurso aí envolvido para manter essas estruturas. E aí, a plenária de ONGs, que era a entidade que representava o terceiro setor dentro do consórcio, não pagava cotas, porque as ONGs, pelo menos lá no Rio de Janeiro, geralmente, essas ONGs, pelo menos lá de Macaé, era um pessoal voluntário, que não tinha acesso a recursos, geralmente pagava para participar. E aí não ia pagar cota no consórcio, quem pagava eram as prefeituras, os usuários, que tinham os grandes usuários, a Petrobras, usinas termoelétricas se instalando na região. Então todos esses atores foram colocados juntos numa experiência muito interessante, cada um com a sua visão do que deveria ser feito com o ambiente, com os recursos naturais da região. E a plenária de ONGs, uma organização fortalecida por ONGs ambientalistas de toda a região, ela coloca a necessidade da gente formar um comitê de bacia, e aí dessa mobilização o CBOH Macaé foi criado em 2003, é o segundo comitê mais antigo do estado do Rio de Janeiro, perdendo apenas para o comitê Guandu, que é o comitê de competência lá da região metropolitana do Rio, que foi o primeiro a ser criado. Foi criado em 2002. Então, a gente tem aí, isso é uma brincadeirinha, um exemplo da atuação dessa plenária. A plenária tinha uma força muito grande, a união das ONGs trouxe uma articulação muito grande nessa nossa região, uma proposta do governo do estado aí para dividir, e aí já numa outra gestão do governo, a proposta era: vamos acabar com as macro-regiões e implementar a gestão por região hidrográfica.
E aí, porque cada região teria o seu comitê. Nas macro-regiões havia muitas bacias heterogêneas, diferentes, então era difícil criar um comitê só. Então o governo do estado fez uma proposta, era uma proposta técnica que levava em conta, já que já tinha dinheiro reservado para os comitês, uma divisão onde não tivesse um comitê muito pobre, ou seja, sem grandes usuários que pagassem pelo uso da água, e comitês ricos. A gente brinca que eram os Emirados Árabes, éramos nós, com grandes usuários da indústria do petróleo, pagando e recolhendo esse dinheiro na nossa poupança. Então, né, para essa proposta técnica, a gente brinca que a plenária de ontem, a época eu presidia a plenária, nós lançamos uma campanha assim: querem dividir a Lagoa Feia. Percebam aqui, nós temos uma grande lagoa, a Lagoa Feia. Ela está sofrendo um processo de ocupação, assoreamento, etc. E aí a divisão da região hidrográfica dividia a lagoa ao meio. Né? Olha o tracinho aqui, ó, passando no meio da lagoa. Pô, mas isso é uma bacia só. Como é que você está pensando em comitê de bacia com a lagoa metade numa região, metade na outra? Enfim, e essa mobilização fez com que o Conselho de Recursos Hídricos se reunisse lá em Quissamã, que é uma cidade próxima à Lagoa Feia, e daí saiu, né, um redesenho das regiões hidrográficas, né, aonde a Lagoa Feia fica integralmente numa região hidrográfica só, né, que é o lógico, e nessa reunião, nessa plenária itinerante do Conselho, o Comitê do Macaé assume, então, por características de proximidade, semelhanças dos atores sociais, a gestão também do Rio das Ostras, que fica ali também da cidade. Rio das Ostras é uma cidade vizinha a Macaé, onde se instalam também atividades na indústria do petróleo. E nesse redesenho, então, o comitê passa a ser Comitê Macaé Ostras, em 2008. E aí, tudo isso sofreu uma grande revisão, uma revisão técnica, que foi debatida nos comitês e na sociedade, resultando aí numa resolução do Conselho Estadual de abril de 2013, com pequenas alterações nessas regiões hidrográficas, a aglutinação de uma delas, e a gente tem aí a região hidrográfica, 9 regiões hidrográficas agora, todas com seus comitês criados. Então o Estado do Rio de Janeiro tem os comitês criados para todas as regiões. A nossa região hidrográfica é essa aqui, região hidrográfica 8, região hidrográfica Macaé Ostras, enfim, e a gente tem também, então isso aí é uma, né, eu acho que é interessante para vocês, apesar de não estar assim descrito no material que vai ser publicado, né, a gente tem o conselho com 30 membros, ele é paritário, ou seja, são 10 usuários, 10 membros da sociedade civil e 10 representantes do poder público, como vocês podem ver ali na composição. E isso está lá naquele decreto de regulamentação, né? E a gente tem aqui os comitês das regiões hidrográficas destacados, e eu coloquei aqui essa setinha, né, escura, que é o Comitê de Estudos e Integração do Vale do Paraíba do Sul, o CEIVAP, que é um comitê federal, porque o Rio é de dominialidade federal, atravessa 3 estados, e o CEIVAP, mas existe uma cooperação, um convênio entre a Agência Nacional de Águas e o Governo do Estado do Rio de Janeiro para discutir as questões locais em comitês locais do Paraíba do Sul, comitês estaduais, que são o Comitê do Médio Paraíba do Sul e do Baixo Paraíba do Sul e Itabapuana, e esses comitês, então, têm assento no CEIVAP para garantir que o Estado do Rio de Janeiro tenha voz num comitê que era dominado basicamente por São Paulo. Pode parecer, na época que isso aconteceu, que foi 2007, que a Agência Nacional de Águas entendeu que precisava fortalecer a participação do Estado do Rio no CEIVAP, essa questão era uma questão muito nebulosa, porque já tem o CEIVAP hoje, com a escassez hídrica em São Paulo. E a solução técnica, que é a transposição das águas do Paraíba, que abastecem, em parte, a cidade do Rio de Janeiro, para São Paulo, essa questão é cada vez mais forte. A importância do Estado do Rio de Janeiro estar participando da discussão no CEIVAP agora, né, fica bem evidente para todos. Gente, se meu celular tocar, vocês não espantem não, que é porque eu marquei um tempinho aqui, só para me avisar a hora que a minha fala vai estar terminando, tá?
Então, agora sim, então a gente vê aqui a gestão das águas e arranjos de governança. A gente colocou aqui nessa figura os 3 níveis, a gente vai se concentrar aqui no estadual e no regional. A gente tem a Secretaria de Estado, no Rio de Janeiro, formulando as políticas. Quem faz a gestão efetiva das águas é o INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, de acordo com as deliberações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que tem representação dos comitês. Então, o INEA é o órgão gestor, mas ele segue o que é decidido no Conselho Estadual. Replicando isso a nível regional, nós temos aqui os municípios da região hidrográfica 8, ou seja, os prefeitos, os órgãos do Executivo Municipal, formulando algumas políticas em conjunto, né, com a CEA e a Superintendência, no caso, lá em Macaé, a Superintendência de Macaé do INEA, e o CBH Macaé Ostras como o órgão deliberativo. Quem é esse ator aqui? Consórcio Lagos São João. Opa, pintou alguém ali diferente. Esse ator aí é a nossa agência de bacias. Um comitê só pode funcionar a contento se ele tiver uma agência de bacias, como a ANA, Agência Nacional de Águas, é a agência de bacia de todos os comitês, né, que regulamenta toda, que executa a política nacional de recursos hídricos. Cada comitê federal tem sua agência, o CEIVAP tem a AGEVAP, a agência é quem tem CNPJ, é quem pega o dinheiro que está lá na nossa poupança e pode gastá-lo de acordo com o que o comitê delibera. Se a gente não tem uma agência, a gente pode delegar essa competência para alguma instituição, e a gente chama isso de delegatária. Então, esse consórcio Lago São João é a delegatária do Comitê Macaé. Enquanto a gente não tinha essa delegatária, a gente não conseguia gastar o dinheiro, mesmo com o comitê formado. A gente tinha esse recurso na subconta do comitê, do governo do estado, e não conseguia acessar, porque o comitê não tem CNPJ. O comitê é um órgão de estado que precisa de alguém para executar, para assinar o cheque. E aí, né, a gente tinha lá e estava parado. A gente tinha uma agência anterior, né, uma delegatária, que era o próprio consórcio MRA5, mas com o fim das macro-regiões, os sócios deixaram de pagar as cotas, aí o consórcio ficou devendo os seus funcionários, os funcionários entraram na justiça e a gente não conseguia avançar. Enquanto a gente não mudou de delegatária, não escolheu uma delegatária que funcionasse, a gente não conseguia avançar. Tá? E isso aí foi muito importante para o comitê, e aí vocês podem perceber, né? Esse aqui é o meu celular, como eu falei, eu estou encerrando aqui, vocês podem perceber, né, como demorou esse processo. O comitê foi criado em 2003 e nós só conseguimos trocar de delegatária e acertar as coisas em 2011. Ok? Então, é tempo, gente. Mas a gente não pode desistir. Estamos aqui. Então, nós temos aqui como funciona o nosso comitê. Nós temos uma plenária de 27 membros, 9 de cada segmento, né? Sociedade civil, poder público e usuários, e mais 9 instituições suplentes. Então, na prática, 52 instituições, porque quando um não vai, o outro pode ir, e assim a gente tem uma participação ampliada. São 52 instituições participando da plenária do comitê. E a plenária está grande porque é ela que delibera. A gente tem instâncias de execução, que são o diretório colegiado, eleito nos segmentos. Dentre esses 9, a gente escolhe, o poder público escolhe 2 para ser diretor, sociedade civil escolhe 2 e o usuário escolhe 2. E esses 6 destacados vão ter reuniões mais frequentes. Aqui dentro do diretório se escolhe presidente e vice-presidente. É tudo eleição. Naquele processo que a Tânia colocou ontem, a gente tem edital para eleição, as entidades colocam os documentos, são habilitadas, enfim. O processo eleitoral dura cerca de 2 a 3 meses. Tá? E aí, as gestões são de 2 anos, a gente tem as câmaras técnicas funcionando, Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão, Câmara Técnica Institucional e Legal e Câmara Técnica de Educação Ambiental, Mobilização e Comunicação.
E aí, dentro da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão, que eu coordenei aí desde que o coordenador anterior, o professor Elmo Amador, faleceu, eu era relatora dele, passei a coordenação, isso já tem uns 6 anos, a gente tem 2 grupos de trabalho. O grupo de trabalho que pensa sobre pagamento por serviços ambientais na bacia, que é o PSA, e o grupo de trabalho que aprova novos projetos de ciência e tecnologia. Qualquer instituição que queira executar alguma coisa na bacia, apresenta um projeto. O grupo de trabalho analisa o projeto, faz exigências técnicas ou não. A empresa, né, ou a ONG, ou quem quer que seja, a prefeitura, que quer dinheiro do comitê para executar, atende às exigências do grupo de trabalho e a gente leva isso para a plenária. E aí a plenária pode fazer outras exigências. E aí o processo volta, no final disso, aquela instituição que apresentou o seu projeto vai ter um dinheiro do comitê para executar. Então isso daí também é importante, né, em nossos trabalhos. E aí, eu vou ter que passar isso rápido, a gente tem aqui, como a Tânia apresentou ontem, os planos, os instrumentos, né, da gestão de recursos hídricos da lei e das águas. A lei estadual tem também um programa de conservação e revitalização que prevê pagamento por serviços ambientais para aqueles que conservam suas áreas. E a gente tem aqui, em preto, o único instrumento que um comitê que vai fazer 13 anos esse ano conseguiu implantar, que é o plano de recursos hídricos. Quem está em vermelho são os instrumentos que não estão implantados ainda, que a gente ainda tem que começar, e quem está em verde, né, foram os instrumentos implantados pelo governo do estado, conforme eu falei no início da apresentação. Então a gente tem aí, eu botei assim, o nosso plano foi contratado uma empresa de consultoria com dinheiro da Petrobras, o plano custou R$1,5 milhão para ser feito, e a empresa apresentou para a plenária, né, isso aí, que era bastante complexo, e aí a gente foi se capacitando para entender e fazendo exigências. Por isso que tem aquele né, ali. E aí a gente foi, né, trabalhando via grupo técnico de acompanhamento, e as exigências principais foram: tem que gerar dado primário, vocês já estão tendo esses dados aqui com avaliação ambiental integrada, então isso é um passo fantástico. Tem que, a gente também exigiu realização de consultas populares, isso foi um termo que nós cunhamos lá, não é consulta pública, é popular, e aí tem que fazer nas 3 fases do plano, que são diagnósticos, cenários e os programas, e aí o comitê entrou com dinheiro, além desses R$1,5 milhão, para realizar o que a gente chamou de rodas de conversa. As rodas de conversa eram conversa nas comunidades. A gente contratou pessoas da própria comunidade, capacitou essas pessoas, né, para entender o que é o comitê, o que é a lei das águas, e aí essas pessoas iam nas suas comunidades, né, marcavam um dia, iam na escola, na igreja ou na praça, e faziam as rodas de conversa explicando o que era o comitê, o que era o plano, e esse material que alguns de vocês receberam aí. A gente também revisou e adequou os modelos de disponibilidade hídrica e os mapas que os consultores estavam produzindo, porque eles vieram com uma proposta inicial de fazer toda a modelagem considerando essa história aqui, que é 95, ou seja, a vazão em que 95% do tempo tem água no rio. E os outros 5%? O rio vai secar? Vai ficar sem água? Abaixo da vazão ecológica mínima? Nós não queremos o nosso rio seco. Então a gente exigiu que fosse feita toda uma modelagem de novo com a Q710, que é a vazão mínima em 7 dias consecutivos nos últimos 10 anos. É a mínima ecológica. Então isso aí muda o resultado dos modelos todos. Aí a gente tem um retrato, a nossa... Desculpa, gente, já estou terminando. A nossa bacia hidrográfica, a nossa região hidrográfica, diferente do que foi mostrado ontem para o Brasil. Nós temos uso industrial predominante, 52% da água é para a indústria offshore. E aí, se tiver falta d'água, como é que fica a exploração de petróleo? 80% do petróleo. Por quê? Porque a lei diz que em caso de escassez é para dessedentação de animais, como a Tânia falou, e para o uso humano. E aí a indústria do petróleo está nos ajudando, é um grande financiador, porque é interesse de todos manter a água na bacia. Como é aqui para vocês, as PCHs, né, precisam da água para funcionar. Então, são parceiros em potenciais muito importantes para a gente estar trabalhando junto e mobilizando, tá? E a gente tem aqui, então, cenários,
cenários de desenvolvimento, nós exigimos isso, exigimos, né, pensar como pode ser a nossa região no futuro, nesse horizonte de 20 anos. Ela pode ter aquele desenvolvimento integrado, sustentável, o que a gente quer, é o cenário azul. Ela pode ter um cenário verde aqui, que seria um cenário de desenvolvimento endógeno, ou seja, um desenvolvimento ainda acontecendo, mas não tão integrado como o outro. Ele poderia ter um cenário amarelo, que é um cenário de estagnação econômica, com o fim dos recursos naturais, e poderia ter um cenário vermelho, que é de perda de oportunidade, degradação. E cada cenário desse tem uma conta para dizer quanta água vai ficar. E aí essa conta resulta, né, isso aqui são os programas, a conta resulta nos programas que a gente quis que constasse no plano com orçamento. Isso tudo aí fez com que, né, a gente tenha os cenários ruins, percebam, em alguns locais, em alguns pontos da bacia, mais que 100% da água existente estaria comprometida daí a 20 anos. Como é que eu dou mais que 100% daquilo que eu tenho? Vai secar tudo, é isso que está dizendo aí. Isso é a conta do modelo matemático dos consultores. É um cenário muito preocupante no futuro. No Rio Iboacica, lá perto do IFE, onde eu trabalho, não tem mais água. É isso que está dizendo ali. A gente está gastando mais do que a água existente. Por quê? O que a gente está fazendo? Usando água subterrânea. Colocando poços. E a gente exigiu também que essa avaliação de água subterrânea constasse no plano. E aí, para fechar, né, a gente tem os nossos 18 programas, o plano é muito robusto, e para executar, isso foi a exigência do comitê. A gente quer um plano com tudo que tem direito, inclusive resgatando modos de vida dos agricultores tradicionais do alto curso da bacia, como é que eles praticam, como é que eles manejam lá na APA, enfim. E aí agora, como é que faz? O comitê não tem esse dinheiro. O nosso faturamento, digamos assim, é cerca de 1.200.000 por ano. Ou seja, em 20 anos a gente ia ter que usar tudo para executar o plano, e nós não temos essa condição. E aí a gente faz o quê? A gente propõe no plano o Pacto das Águas, onde a gente está aqui ainda começando a fase 1, que é divulgando e mobilizando a sociedade e os atores, as prefeituras, o governo do estado, etc., para cada um entrar com uma parte desse dinheiro, porque o comitê sozinho não tem recurso para fazer tudo que está previsto, né? Enfim, esses são programas em andamento, pagamento por serviços ambientais, com cooperação da Agência Nacional de Águas, do Programa Produtores de Água, porque o Rio Macaé é estratégico para o Brasil. É dele que sai a água da produção de petróleo, certo? Então, a Agência Nacional de Águas, entendendo a importância estratégica do Rio Macaé a nível nacional, ajuda com recursos também. A gente tem um projeto de transição agroecológica, e a gente tem o Águas para o Futuro, que é um projeto de diagnóstico participativo com jovens, adolescentes do ensino fundamental, fazendo coleta e análise de água com dinheiro do comitê e mobilizando esses jovens já para a gestão das águas. E aí, a APA do Macaé de Cima, finalmente, né, a gente tem aí uma região de Mata Atlântica, né, só 5% da Mata Atlântica original sobrou no Brasil. No Rio de Janeiro é um pouquinho mais, são cerca de 7%, então é para conservar mesmo, né? Mas tem agricultura lá, tem atividades econômicas lá, e aí como é que faz, né? A gente pensa, já estamos nesse estudo de implantar o pagamento por serviços ambientais para os proprietários que conservam suas áreas, não vou detalhar, e as cenas do próximo capítulo, a gente já tem a proposta de enquadramento, como é que a gente vai fazer o enquadramento, ou seja, qual é o rio que temos, né? Então, o rio que temos a gente já sabe, está no plano. E o rio que queremos? Eu posso querer um monte de coisa para o meu rio, mas a Petrobras quer outras, e a UTE quer outras, e a Prefeitura quer outras, enfim. Cada um olha a água para o seu uso, né? E aí, juntando tudo isso e o rio que podemos ter, vamos sentar todos na mesa. Então existe um saber que é político, um saber popular e um saber científico. É juntar todo mundo e ver dentro daquilo que cada um quer, na sua ótica, aquilo que a gente pode conseguir. E aí a gente vai classificar nossas águas, né? Nesse processo a participação de todos é importante, essa figura está no plano, porém, isso daí é um alerta que eu deixo a todos vocês que estão constituindo um comitê,
Quem entra na gestão de recursos hídricos inocente está prestando um desserviço ao Brasil. A gente não pode ser inocente e achar que conflito a gente vai conseguir resolver. Conflito não se resolve, conflito se media, se negocia. Cada um tem um olhar. Não adianta que a empresa ela tem uma missão. A terra indígena tem um outro olhar sobre a água. O ambientalista tem um outro. O cara do ICMBio tem outro. E cada um tem o seu olhar e a gente não consegue resolver e convencer a empresa a ser ambientalista ou convencer o indígena a ser capitalista. Não dá. Então, não sejamos inocentes, né? Tem aqui algumas propostas para vocês que estão iniciando, são só propostas, tá? Eu vou deixar a apresentação aí, não vai dar tempo de falar tudo. Digo que a capacitação que a gente obteve no nosso comitê foi em serviço, foi trabalhando, foi fazendo termos de referência, foi analisando os documentos do plano, foi participando. E, enfim, a gente está só começando e já temos 12 anos. Mas eu acredito que a gestão descentralizada, democrática e participativa das águas também é possível aqui na Amazônia. Muita gente diz que não dá para fazer na Amazônia porque a Amazônia é muito grande e isso foi pensado para a França. Mas, gente, olha vocês aqui, como é que não dá? Então, uma grande proposta aí é a gente estar tentando integrar, talvez, na Amazônia, unidades de conservação, como a gente fez lá no Macaé, a APA do Macaé de Cima e os ambientalistas do alto curso, com o pessoal formando o comitê. O comitê tem dinheiro para realizar as suas ações, desde que seja constituído um fundo. Então, o Estado de Rondônia precisa realmente pensar em como fazer para constituir o seu fundo de recursos hídricos. Isso é fundamental para a gente operar, para a gente funcionar. Enquanto não tem, é na parceria. São financiadores interessados em que tenha água. São as PCHs aqui, como é a Petrobras no nosso caso. Então, é para vocês refletirem, né? Infelizmente, aí, o tempo é muito curto, mas eu estou aí direto. Se der um tempinho aí no intervalo do almoço, eu mostro um videozinho do Fórum Águas e Juventude, que eu trouxe aqui, que agora a gente está nessa etapa de jovens para a gestão das águas, porque o futuro é deles. É para eles que a gente está deixando esse mundo. É isso, obrigada.